Eu recebi, Floquinhos, 10 dicas para sair da obesidade. Então vou começar com a número 10, que é dizendo o seguinte, tá? Começa difícil e depois fica fácil. Então primeiro você clica no gostei, depois você se inscreve no canal. E lembrando que é hoje que está valendo a Black Friday dos meus cursos e da minha consultoria, com descontos de até 40%, mais informações aqui nos comentários, corre que é por tempo limitadíssimo. Quando eu vou falar para algum aluno que está começando, sabe qual que é o treino mais difícil da vida dele? O primeiro. Você vai dizer, mas não faz muito sentido, concorda comigo? Porque imagina que esse aluno daqui 5 anos, ele vai estar levantando, por exemplo, 100 quilos. E hoje ele levanta só a barra. Como pode, né, ser o dia mais difícil sendo que ele levanta só a barra? Por que o cara que treina com 100 quilos, ele vai com gosto, e o cara que treina só com a barra, que em tese é muito mais fácil, 100 vezes mais fácil, ele não tem ânimo para ir? Por que o cara que tem que fazer uma dieta extremamente mais rígida, porque agora ele quer evoluir, ele já tem 5 anos de treino, ele faz de forma fácil, e o cara que pode fazer uma dieta mais simples, ele não, né, ele tem dificuldade. Porque essa segunda pessoa, a que já viveu, a que tem experiência, já viu os resultados no próprio corpo. Então começa difícil, depois fica fácil. A pessoa quando está obesa e ela começa uma dieta, ela continua obesa por algum tempo, concorda comigo? Só que ela está obesa e ainda não come o que ela quer. Ela está com um corpo sem músculo e ainda está dolorida, porque está treinando e não tem músculo. Então, quer dizer, é muito difícil. Por isso que você tem que ter fé. O que é fé? É você ter certeza, é você trazer para dentro de si e virar uma crença tua que aquilo que eu estou fazendo vale a pena. A sua assessoria, Leandrão, entrega fé? Sim. Você acompanhar uma pessoa que teve uma história assim, entrega fé? Sim. Você acreditar em Deus te traz fé? Com certeza. Então lembra disso. Quando você começar, a sua vida vai piorar e você não vai ver nada. Porque o esforço é descolado do resultado. E o que faz você percorrer esse delta entre o esforço e o resultado é você acreditar, é você ter certeza naquilo que você ainda não viu. Número 9, se mexa mais. Então, se você puder ir a pé para alguns lugares, vá. Não pegue carro, não pegue moto, não pegue Uber. Se você puder subir um lance de escada, suba. Se você tiver um banheiro para ir mais longe, vá. Ah, Leandro, essas coisas são muito fáceis, mas no dia a dia dá preguiça. Isso, no dia a dia vai dar preguiça. Fica tranquilo. Isso aí eu tenho até hoje. O grande lance é o que você faz com isso. Não, isso daqui é um pensamento negativo, eu vou tirar e vou fazer. Eu entendo que você vai dizer o seguinte, pô, Leandro, mas eu não posso subir 10 lances de escada e trabalhar suado. Beleza. Mas quando você volta para casa, eu sei que você está cansado, você mora ali no 10º andar, sobe os 10 lances de escada. Pô, Leandro, mas você não está entendendo, meu, eu sou obeso. Eu estou entendendo. Mas eu não pedi para você subir 10 lances de escada no cacete, rápido. Não. Sobe lentamente. Sobe 2, 3. Ah, nossa, deu uma cansada. Descansa, mexe no celular, vai, sobe. Galera, vocês não fazem ideia do tanto que isso ajuda. Eu sempre indico para os alunos da consultoria usar um reloginho, sabe? Um smartwatch, né? Um relógio inteligente para falar em português, né? Porque eu não tenho porque tem que falar inglês. É muito importante porque você mede, por exemplo, seu número de passos. Então você sabe se está se mexendo mais, menos. Isso faz muita diferença você aumentar o gasto energético. Não desconsidera isso. Eu estou falando isso porque eu já fui obeso, eu sou treinador e o que eu estou falando eu garanto para você. Se mexa mais que isso vai te ajudar gigantemente. Número 8. Coma limpo. Como assim limpo, Leandro? Tudo que for alimento saudável. É muito mais difícil você ingerir um monte de calorias colocando alimentos que são saudáveis. Imagina um café da manhã, ovos e frutas. Você pode comer ovo e fruta para sair pela orelha. Isso vai te dar tanta saciedade e tanta pouca caloria do que se você consumisse, por exemplo, um saco de pão de queijo e uma Coca-Cola, que meio que não tem, você que está obeso, meio que não tem como. Só de você comer saudável, você já vai emagrecer, mesmo sem calcular nada. Coma mais proteínas. Proteína é o macronutriente que dá mais saciedade. Então você vai fazer lá um pratão, arroz, feijão. Tenta inverter esse prato, tenta polarizar esse prato. Então se você comia lá 600 gramas no almoço, você colocava 500 de arroz e feijão e 100 de frango, tenta dar uma mudada nisso. Vou colocar uns 250, 300 gramas de frango e uns 300 de arroz e feijão. Você concorda que são os mesmos 600 gramas? Só que você comendo muito mais proteína, isso vai te dar muito mais saciedade. Os números são hipotéticos, pelo amor de Deus. É só para você entender que tenta aumentar a sua ingestão de proteína. Ah, no café da manhã eu como um ovinho e 4 fatias de pão. Não, tenta comer 4 ovos e uma fatia de pão. Eu sei que vai parecer estranho, mas isso vai dar muita saciedade. E uma outra dica que você pode agregar é jogar a Psyllium, que vai aparecer escrito aqui, editor lindão,
que é uma fibra que ajuda a dar mais saciedade ainda. Então, por exemplo, você terminou o seu café da manhã, você pode mandar ali uns 10 gramas de psyllium com água, vai parecer uma aveia com menos gosto. Isso vai ajudar a digestão a ficar mais lenta e controlar melhor a sua glicemia. Logicamente, se você mandar demais, pode dar diarreia, pode dar gases, então tenta dar uma segurada no excesso. Se você sentir que está dando muitos gases, abaixa a quantidade, manda 5 gramas, 3 vezes por dia. Galera, a psyllium é sensacional. Falei muito dela no meu curso que está em promoção, que ensina como montar uma dieta do zero. Número 6, reduz o consumo de cafeína, porque ela vai piorar a qualidade do seu sono, vai piorar a regulação dos mecanismos de fome, porque durante o sono a gente melhora isso, e também a sua recuperação. E se você duvida que a cafeína atrapalha o seu sono, eu sei, Leandrão, eu tomo café e durmo de boa. Não dorme, tá? E se você duvida de mim, você duvida do professor? Beleza. Então, uma tentativa, tá? Amanhã, você corta a cafeína. Ah, mas vai dar dor de cabeça, etc. Mas corte a cafeína um único dia. E se você não consegue cortar um dia porque você é viciado? Não, Leandro, eu não sou viciado. Então, prova pra mim. Corta amanhã e fique assim um dia e veja como sua noite de sono vai ser. No outro dia, se você conseguir segurar, segura de novo esse consumo de cafeína e veja como a sua segunda noite de sono vai ser. Aí você vai descobrir que você dorme mal. E isso atrapalha o seu emagrecimento. Se você já confia em mim, qual que é a minha sugestão? Manda café até mais ou menos meio-dia, 2 da tarde. Almoçou, tomou um cafezinho, encerra aí e viva com desconforto. Você vai ficar cansado sim durante o dia porque você está acostumado com cafeína. Só que a sua noite vai ser boa, de sono, no outro dia você vai acordar melhor e assim sucessivamente até que isso vai consertar e você vai ter mais disposição. Número 5, isso eu levo até hoje na minha vida, tá? Tenha uma atividade física por dia. Não precisa ser um treino, não precisa ser nada pesado. Mas todo dia eu gasto caloria. Então, o dia que eu não faço nada, não vou pra academia, não jogo futebol, não faço o meu HIIT, que são as minhas atividades hoje, eu pego o Floquinhos, que é o meu amiguinho do comecinho do vídeo, e levo ele para passear. Só que eu faço um passeio maior. Por exemplo, 40 minutos de caminhada acelerada. Todo dia eu gasto caloria. Você que é gordinho, tem tendência a engordar, eu tô junto com isso, tá? Nós temos que continuar gastando calorias todos os dias. Isso faz muita diferença. Número 4. Tem uma outra maneira de você gastar calorias parado, com mais músculos. Imagina que quando eu era obeso, eu comia para manter o meu peso, eu fiz uma conta de padaria mais tarde, tem que ser padaria, né? Coisa de gordo mesmo. Eu estava na padaria, fiz uma conta, onde eu comia mais ou menos 3.000 a 3.500 calorias para manter o meu peso obeso com mais de 40% de gordura. Sabe quantas calorias eu como hoje para manter o meu peso, com todo esse gasto energético, etc? Mais ou menos de 3.500 a 4.000. Ou seja, já como mais do que antes. Por quê? Porque eu tenho músculo. Não parece, Leandrão. Ninguém perguntou nada. Elogio o professor. Tá muito forte, professor. Não tá cabendo na câmera. E aí, eu já como mais do que antes. Qual que é a chance que eu tenho de voltar a ter 40% de gordura? Nenhuma. Porque eu já como mais do que antes. Então faça musculação e busque hipertrofia. Número 3, participe de uma comunidade. Então se você não tem amigos, né, que você possa contar para isso, porque às vezes o seu círculo de amizades é outro, tenta pelo menos seguir pessoas que têm o mesmo objetivo. Tenta entrar em grupos de WhatsApp, né? Tenta participar de um grupo, de alguma maneira, para te fortalecer. Número 2, essa é uma dica um pouco antiética. Não existe mentira do bem, mas existe mentiras perdoáveis. Eu gosto de pensar assim. Invente uma desculpa, porque as pessoas são chatas. Quando você quiser emagrecer, sabe o que vai acontecer? Mas experimenta só um pouquinho. Você já foi para uma festa, você que bebe, e fala assim, hoje eu não vou beber. A sua vida vira um inferno. Não, como não vai beber? Não, mas experimenta aqui, só um golinho. Eu falei que eu decidi que eu não quero. Se eu decidir que eu quero, eu vou lá e bebo. Eu não preciso de você. Só que é muito desgastante porque você vai fazer inimizades. Então, eu levo isso para minha vida. Eu sou preguiçoso para discutir. Então, eu invento uma desculpa e uma mentira, que nem eu falei, não é uma mentira do bem, nem uma mentira do bem, mas uma mentira perdoável. Olha, Leandrão, bebe hoje aqui. Eu falo, eu tô com uma dor de estômago absurdamente ruim. Tá queimando assim, ó. De eu tomar isso aqui é absurdo. Então eu pego ali, dou um gole e falo, nossa, olha, queimou, não dá. Ah, beleza, tá ruim de saúde, beleza. Eu disse, bebe aqui. Rapaz, tô tomando um remédio, o médico falou que não pode. Puxa, olha, vai lá num churrasco, num negócio, olha, você não vai experimentar isso aqui, esse doce? Você fala, você não vai acreditar. Essa semana, olha que coisa, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que cortar o doce porque eu preciso fazer um exame de sangue. Então assim, inventa alguma coisa e assim, já coloca a culpa numa autoridade, sabe? Um médico, sabe? Coisas que socialmente são vistas como sensacionais, quase como semideuses. Que ninguém enche teu saco, ou joga uma doença no meio. Essa é uma dica muito que eu falei, será que eu gravo isso aqui ou não? Mas funciona. E vai facilitar a tua vida e você não vai criar inimigo. E por fim, faça uma refeição livre por semana, porque é importante isso.
até mesmo pela aderência, certo? Tem uma vantagem metabólica, mas tem uma aderência ao projeto. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, né, para você dar uma olhada sobre a refeição livre, o quanto ela é importante e como você deve fazer, tá? Dá uma conferidinha aqui.